aprender a tua palavra, meu Deus, para estudar e refletir sobre o teu ensino. Nós te agradecemos e te pedimos, meu Pai, que use o professor, que abra os corações dos alunos para que todo mundo possa sair daqui com a compreensão simples e eficaz da tua palavra, da tua mensagem. Assim te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Ela arrancou o dente na sexta-feira. Desde então, está em processo de recuperação. Aproveitando que a última aula fui eu que dei, eu vou iniciar a aula com uma pergunta. O que era uma parábola mesmo? Quem responde? Júlio, dessa vez você não escapa. Vocês estavam prestando atenção na aula passada? O que é uma parábola, irmão? Se não entenderam o que é uma parábola, não adianta nem continuar. O que é uma parábola? A Bia explicou direitinho, por isso eu estou dando desconto para ela, não vou chamar ela de novo. Vai lá, Edvaldo. Bora. Isso aí, era uma história que refletia o cotidiano das pessoas. Então, naquela época, a gente não tinha máquina, né? Uma máquina agrícola para semear, para colher e tudo mais. Era tudo feito, negócio na mão ali mesmo, né? Então, a gente está com a minha tia aqui, que é perita nisso. Entendeu? Sabe tudo. A gente vai até usar um pouco a minha tia nessa aula aqui. Vou fazer umas perguntas sobre semeadura para ela, entendeu? Aí, legal, isso aqui é uma parábola, tá? E a próxima pergunta é por que Jesus usou parábola? Vamos lá, revisão da aula passada em 5 minutos. Por que Jesus falava por parábolas? Porque o povo já conhecia muito o Velho Testamento, então ele não ia conseguir mostrar o significado dele e a interpretação. Exatamente. O povo não era leigo, na verdade. Muito pelo contrário, né? O judeu, aos 12 anos, já entendia mais de Velho Testamento do que eu, que você e todo mundo aqui junto. Pode juntar todo mundo aqui, nosso conhecimento todo do Velho Testamento ali, da Torá, na verdade, né? Não é Velho Testamento, da Torá. O judeu já conhecia aquilo ali decorado, né? Isso era passado de pai para filho, né? Isso era retransmitido. Né? Porque é a lei, né? É a lei. Então o povo conhecia muito bem a lei, só que tinha interpretações viciadas da lei. Quantos eram os mandamentos que foram reinterpretados mesmo? Vocês lembram o número? Era 600 e alguma coisa, não é número, irmão. Você é de exata, você não pode. 613, irmãos. Existiam 613 mandamentos que foram inventariados pelos mestres da lei. E eles faziam com que ensinavam que o povo tinha que decorar esses 613. O pastor, quantas leis tem no Brasil? Você sabe? Código Penal. Quantas leis tem o Código Penal? 2.000 artigos. Você consegue decorar 600 deles? Então você imagina fazer o povo... Você imagina você falar para o povo que você tinha que decorar 613 mandamentos, 613 leis, para que você fosse salvo. E veja, eu não estou falando qualquer coisa aqui, eu estou dizendo que você vai para o inferno se você não tiver decorado e cumprido esses mandamentos aqui. Você imagina só, quando Jesus fala que o jugo dele era suave, né, o fardo era leve, era porque esse jugo estava muito pesado. O povo falava assim, nossa, eu descumpri os 611 porque eu esqueci. Entende? Então, Jesus precisava tirar esses vícios de interpretação que eles tinham, só que de uma maneira muito rápida e de uma maneira muito simples. Tá? E o próprio Jesus, em Mateus, aqui no capítulo 13, ele vai dizer que o povo tinha uma visão deturpada de Deus, uma visão
ele vai dizer o seguinte: eles têm olhos, mas não veem, e têm ouvidos, mas não ouvem. Quer dizer, eles não vão entender o que Jesus está fazendo se eu não explicar de uma maneira muito simples, e também não vão entender o que o Jesus falava se não fosse também de uma maneira muito simples. Então Jesus pega o cotidiano deles e vai usar. É como se eu usasse exemplos de motorista, por exemplo, se eu fosse explicar alguma coisa para o Edivaldo. Tá bravo, isso aí tá bravo. Entendeu? Como se fosse usar exemplos de engenharia para falar com Wesley. Então, quando você usa o cotidiano da pessoa, você consegue entrar mais no mundo dela e fazer com que ela entenda o que você está querendo dizer. O principal item de comunicação é fazer quem está te ouvindo entender o que você está dizendo. Senão, não serviu para nada. Né? Então, isso aqui é para a gente revisar um pouco sobre a didática de Jesus. Decorem isso, irmãos, porque isso é muito importante, o conhecimento, para que a gente saiba, por exemplo, quando a gente estiver pregando, se está pregando certo ou se está pregando errado. Tá? Eu já vi muito pregador falar besteira. Deus me livre, pode ser que algum dia fale. Tá? Pode ser que algum dia fale. Mas Deus me livre, eu tomo o maior cuidado, né, para eu ter certeza se eu tenho aprofundado mesmo aquele conceito que eu estou falando em cima do público. Vai ter muita gente que não vai partir desse princípio, não. Entendeu? E existem muitos vícios de interpretação da Bíblia que a gente precisa acabar com isso aí, vamos dizer assim. Porque esses vícios de interpretação da Bíblia, muitas vezes às vezes é bobeira, mas às vezes são coisas que realmente podem fazer uma diferença. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia fala, né, que onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estou, certo? Precisa de 2 para ter a presença de Deus, então? Para ter um culto? Eu não posso fazer um culto sozinho? Se eu quiser? E por que a Bíblia está dizendo que tem que ser 2 ou 3? Ou mais? Boa tentativa. Foi uma ótima tentativa, cara. Eu gostei. Eu não teria pensado nisso, mas tá errado. Eu gostei. Não, irmão, se você pegar o contexto dessa passagem bíblica, Jesus está falando de disciplina de alguém. Jesus está falando de tirar alguém do corpo da igreja. E aí ele está dizendo, não vá sozinho. Pastor, não vá sozinho. Vá com testemunhas. É isso que Jesus está dizendo. Então tem muito vício. A gente precisa estudar muito mais a Bíblia para a gente não sair por aí repetindo as coisas que são proclamadas e estão biblicamente incorretas, tá? E para a nossa vida mesmo, né, espiritual. A gente precisa entender. O conviver com Deus significa conhecê-lo. Conhecer a Deus. Como é que a gente conhece a Deus se a gente não estuda a palavra? Se a gente tem, muitas vezes, uma visão superficial da palavra. É isso que eu estou tentando combater na minha vida. Né? Sim, mas porque é um vício, entendeu? É aquela velha história. Eu não vou consultar o texto para entender o contexto, mas eu subo no púlpito e prego porque eu já ouvi e acreditei. Quando na verdade cada um precisa ter a sua individualidade. Esse é um dos exemplos, existem vários. Em poucos meses, eu não concluí a graduação em teologia, mas assim, em poucos meses eu descobri tanta coisa que eu vi que não era, e coisa simples, que era só ler o contexto. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu estava? Eu estava na igreja mesmo. E não estou culpando quem pregou, não. Tá? Porque eu sempre tive Bíblia em casa, e muito mais de uma. Muito mais de uma. Você já fez uma pessoa sozinha? Só o escampeão. É pesado. Sozinho, o povo queria matar ele porque ele era escampeão. É pesado. Então assim, por isso que eu estou reforçando até a aula passada, porque assim, para você entender, se alguém vai pregar sobre uma parábola e você não entende o que é uma parábola, não sabe o que é uma parábola, você perdeu o primeiro pilar para você entender a palavra que vai ser pregada. Entende? Então, memorize. Tá? Memorize. Vou até sugerir para os professores perguntar toda a aula o que é uma parábola e por que Jesus falava por parábola. Faz uma revisão da aula passada, porque, por exemplo, aqui agora os alunos já teriam esquecido. Né? Então, e é até comum. E outro ponto, revisem a lição em casa. A lição está no YouTube também, isso é bom. Tá, irmãos? Isso aqui é importantíssimo para a nossa vida. Isso é importantíssimo. A gente não cair em muito laço aí
É como eu sempre digo, a Bíblia tem resposta, eu não vou dizer para tudo não tem não, mas para quase tudo. Ela tem resposta para como eu devo tratar meu filho, como meu filho deve me tratar, como eu devo tratar as pessoas que trabalham comigo, se eu for o chefe dela, se eu for funcionário de alguém, tem como eu devo tratar a igreja, o pastor, como o pastor deve tratar, tem tudo. Então assim, para que a gente não seja, entre aspas, né, vou dizer entre aspas, induzido a entender coisas erradas, consulte também o que está sendo pregado. E se algum dia eu falar alguma besteira, pode chegar em mim e falar, ué, eu li na Bíblia e não está assim que você escreveu. Sem problema nenhum. Ó, você interpretou errado aqui. Ou não está escrito isso aqui. Uma vez eu fui montar um sermão, pra você ter uma ideia, e eu confundi as versões, né? E tinha uma palavra que estava numa versão e não estava na outra. E eu tinha anotado no esboço. Aí eu falei, gente, eu tô maluco. De onde eu tirei isso aqui? Aí eu falei, peraí, eu montei o esboço em outra versão. Aí eu peguei a versão que eu tinha montado o esboço. Aí eu falei, entendi, estava aqui. Eu falei, ufa. Por quê? Qual foi o susto? O susto é que, assim, se eu não fosse revisar o esboço e por acaso tivesse anotado errado, eu ia estar replicando uma coisa de cima do púlpito errado. Então, o susto foi esse. Então, legal, gente. A lição da aula passada foi revisada. E hoje, como eu falei, nós temos uma perita aqui em semeadura, minha tia Lourdes. A gente vai falar sobre a parábola do semeador. E a parábola do semeador, ela é bem interessante porque, como eu falei, né, você tinha uma das principais atividades econômicas da época, a semeadura. Você tinha que semear para você colher. E não existia essa tecnologia que tem hoje, não existia nada disso. Como que você semeava? Alguém ia lá jogando a semente no solo, né? E as sementes ali iam germinar, elas iam produzir ali os frutos, e é justamente o que Jesus vai usar nesta parábola aqui. Alguém sabe onde está o Brian? Tá ali. Tá com a mãe. Justamente é o que Jesus vai usar nessa parábola aqui. Eu acho que ela é uma das mais impactantes quando a gente fala de pregação do Evangelho. Tem muitas parábolas que visam disciplina, a pregação do Evangelho, enfim. Acho que essa aqui, sobre pregação do Evangelho, ela nos ajuda muito a entender, primeiro, como que funciona o coração das pessoas, tá? E que atitude a gente deve ter frente a isso, tá? Frente às respostas. Porque quando, por exemplo, você prega para alguém, você quer que a pessoa se converta, não é verdade? Você quer que a pessoa se converta. Mas o próprio Jesus está falando aqui que muitas pessoas não vão se converterem, e ele vai explicar o porquê através desta parábola aqui. Tá? Tia, lá, quando a senhora vivia lá na Bahia, você teve experiências com plantação e tudo mais, né? Então, como é que funciona a plantação? Você consegue explicar para a gente aqui quais são os cuidados que você fazia para plantar? Jogava errado, né? Para tirar os matos, né? Tinha que tirar os matos. Fazia um espantalhozinho ali para assustar o passarinho. E depois era só esperar crescer. E aí cada planta tinha seu tempo de crescimento, né? Você tinha que saber. E aconteceu de plantar alguma coisa e não gerar nada? Acontecia? Por que isso acontecia? Mas acontecia. Ótimo. Bom, como eu falei, né? A gente está com a perita aqui, então nada melhor do que alguém que já viveu isso. E tinha algumas coisas também que você tinha que tomar cuidado lá, né? Eu lembro que quando eu ia lá para a roça do vô, ele ficava tirando as vassouras de bruxa das árvores, né? Que era uma praga que pegava ali, matava a árvore, sugava as energias da árvore. Então tinha todo um cuidado
para o plantio e no pós-plantio, que é quando está nascendo, para que você não deixe aquela semente, né, que foi plantada ali morrer. Então vamos lá, irmãos. Vamos ler a parábola aqui? Só para a gente se basear. Quem quiser acompanhar, Mateus 13, do 1 ao 23. Se quiser colocar ali no telão. Você tem a versão da King James aí? Só para ficar igual a minha? Se for rápido, senão eu leio lá. King James 1611. Pode ser, boa. Vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou num barco e assentou-se e todo o povo estava em pé na praia. Então Jesus precisava ficar mais alto, como se fosse um púlpito, para ele falar com o povo, para ele pregar. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas como essa. Eis que um semeador saiu a semear. Então a gente tem um agricultor que vai precisar fazer uma plantação ali. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e vindo as árvores, minha tia citou as árvores, as devoravam. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram. Então aqui Jesus já tinha falado a parábola, os discípulos não entenderam e perguntaram: por que eles falam por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas a eles isso não lhes foi concedido, pois a quem tem, mais lhes se dará, e terá em abundância, mas a que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado. Olha só, o povo está com o coração petrificado. Como é que você prega o evangelho para alguém que está com o coração petrificado, fechado? Eu não quero saber de mudança, não quero saber de boas novas. De má vontade escutaram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos porque enxergam, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Aqui é a explicação. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam a problemas e perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra
É aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês. Essa palavra está se referindo a novos convertidos? Sim ou não? Por quê? Isso é uma possível interpretação, mas a gente pode interpretar de outro jeito, porque aqui não está dizendo somente quem são os novos na fé. Por exemplo, você pode vir ao culto, alguém pregar a palavra e você não aceitar, porque você não quer mudança naquele ponto da sua vida, naquela área da sua vida. Você está, veja, eu posso ser crente e posso estar com o coração também petrificado. Olha o cuidado. Olha o perigo. Pode não ser totalmente petrificado, mas pode ser em uma área A, B ou C da nossa vida ali, que a gente fala assim, ó, isso aqui, eu já vi muita gente usando esse paradoxo, né? Esse paradoxo não, essa comparação, e eu vou usar aqui também. O pastor usou esses dias, se eu não me engano, quando a gente entrega a vida para Deus, a gente entrega a vida como um todo, não uma parte dela. Tem muito crente que entrega a vida por parte só. Tem parte da nossa vida que podemos, né, muitas das vezes dizer, Deus não entra aqui não, né, a gente vai dar aquela disfarçada, dar aquela disfarçada ali com Deus, como se desse jeito, né, como se Deus pudesse ser enganado, né, mas para mim, esta palavra não é só para novos convertidos, ela também se aplica a novos convertidos, mas até crentes podem receber a palavra e podem ter dureza de coração para receber essa palavra. Pode ser não toda a vida, mas uma parte. Tá? Então, eu interpreto que não é somente para novos convertidos. Mas vamos seguir aqui. Eu vou direto aqui para a página 17, onde a gente vai estudar os tipos de solo. Então, solo duro à beira do caminho. Como disse, a palavra representa a pessoa que ouve a mensagem, mas não entende. Eu trocaria essa palavra aqui por não quer entender. Porque a palavra do Evangelho ela é muito simples. Se ela é pregada de maneira simples como ela é, não tem como não entender. É porque você precisa do que para você entender uma palavra bíblica? Qual é o requisito básico? E a gente acabou de ler aqui. Para que a gente compreenda o que o Espírito Santo quer dizer para nós através da palavra. Qual é o elemento básico? Pensa em alguém que vai pegar a Bíblia e vai ler a Bíblia. Não precisa ser crente. A pessoa só vai ler. Um ateu. Um ateu vai pegar e vai ler a Bíblia porque ele gosta do contexto, ele gosta do livro, ele quer conhecimento. Qual a diferença de uma pessoa que não acredita em Deus lendo a Bíblia, somente para conhecimento, do que uma pessoa que está lendo a Bíblia e está lendo com o coração voltado para o mundo espiritual? Qual é a diferença básica, a diferença técnica? Quem é que nos convence, irmãos? Da palavra? O Espírito Santo. Exatamente. Então, muitos não conseguem entender porque fecham o coração para que o Espírito Santo fale com eles. Porque quando a gente fala uma palavra, a Bíblia... Claro, tem alguns textos que dá um pouquinho mais de trabalho para você compreender, para você interpretar. Mas, por exemplo, os evangelhos, né, o que Jesus fala, é bem simples de compreender. Então, imagina que alguém está pregando sobre, por exemplo, a palavra do semeador. Se a pessoa não se permitir ser convencida, e não é pelo pregador, não é por nós, é pelo Espírito Santo. Isso é um primeiro ponto que eu vou chamar a atenção aqui. A gente prega para todos os tipos de corações. Mas a gente não precisa estar preocupado com o convencimento. Não precisa se preocupar em pregar. Se a pessoa não se permitir ouvir a palavra pelo Espírito, ela não vai entender. Ela vai virar e vai falar assim, esses crentes é tudo louco, que uma semana, um domingo, cheio de neblina lá fora, com frio, está na igreja ouvindo, tá estudando a Bíblia. É tudo bando de maluco.
Pensa se você não fosse crente. O que você acharia do que estamos fazendo aqui? Você não é crente. Você nem acredita em Deus. Nós estamos aqui pura e simplesmente porque o Espírito Santo nos convenceu de que o melhor lugar que nós estamos é aqui. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, não é porque você é o master crente, não. Muito pelo contrário. Como eu falei esses dias aqui até na quinta-feira, né? Nós temos todos os motivos para não estar aqui. Mas estamos. Mas o coração duro, que não aceita a movimentação do Espírito, ele não entende nem as coisas simples. E aí, o que acontecia com esse povo na época de Jesus era exatamente isso. O coração de muitos estava duro, então Jesus precisava usar ali as parábolas. Então, o solo duro, imagina só, você tem um solo de terra ali. Tia, me ajuda aí. Você tem um solo de terra aqui batido, entendeu? E você joga uma semente. Você está com um solo ali duro. Está duro. Nada penetra nesse solo porque ele se fechou. Vai nascer alguma coisa dali? Olha aí. A gente vai chegar nesse ponto aí que você falou. Olha só, tá? A gente já está adiantando. Boa, a gente vai chegar nisso aí. Então, o solo duro. Já viram aquele solo que o pessoal fica pisando? Aquele solo de terra que o pessoal fica pisando? Como é que fica? Duro assim? Né? Joga uma semente ali, vai germinar? Não vai. É isso que Jesus está dizendo. Existem pessoas que estão tão duras de coração. E mais uma vez o alerta. Muito cuidado para não sermos essas pessoas. Tá? Estão tão duras de coração que você pode falar a palavra de 30 jeitos diferentes. Ela não vai entender pelo simples fato de que ela não quer entender, ela não quer aceitar, ela não quer mudar. Para ela tá bom do jeito que está. Esse é o solo duro. Então a palavra não vai germinar nesse solo, porque a própria Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Não é por força nem por violência. A semente está sendo lançada. Mas não é por força nem por violência. A gente não vai pegar e enfiar a semente no solo duro e falar, você vai germinar. Não é assim. Não é assim que funciona. E aí Jesus vai mais adiante. Ele vai falar agora de um solo pedregoso. Olha só que interessante agora. Eu falando de um solo pedregoso. O solo pedregoso, diferentemente do solo duro, ele até aceita a semente. E olha só que interessante. Ele aceita a semente de imediato. E aqui eu vejo um certo perigo, que a própria Bíblia nos alerta. Tem algum problema de você receber a palavra de Deus de imediato? Com certeza não. O que eu chamo a atenção aqui é que muitas das vezes a gente pode receber uma palavra e fala, não, eu vou fazer isso de imediato. E a gente sai cumprindo todos os esforços do mundo para fazer aquilo ali, e passa um tempo a gente para. Qual que é o problema disso aqui? Parar. Eu costumo usar muito uns exemplos assim lá no trabalho, falar, ó, é melhor a gente fazer menos e fazer alguma coisa do que a gente sair fazendo tudo e parar no meio do caminho. E o que tem esse solo aqui? Ele aceita de imediato. Então ele sai fazendo, ele escutou a palavra e fala assim, não, meu Deus do céu, agora vai mudar tudo, agora vai mudar tudo de uma vez, e eu vou virar aqui todo o meu sentido de vida. Cuidado, tem pessoas que têm mudanças, conseguem fazer mudanças radicais. Mas se você não é uma dessas pessoas, vá com calma. Jesus tem toda a paciência com você que você precisa. Toda. Jesus sabe exatamente qual que é o limite de cada um. Tem coisas que eu consigo mudar muito rápido. Tem coisas que já não. Tem coisas que já complicam um pouco. Imagina só, daqui, quando eu tiver mais 30 anos, se eu tiver 60, mais dificuldade de mudança ainda. O que nós temos que ter em mente é, precisamos estar em constante mudança, na velocidade que a gente consegue, tá sempre perto de Deus e sempre com sinceridade, porque Jesus sabe se a gente estiver fazendo corpo mole.
Deus sabe, Ele sabe. Mas se a gente estiver fazendo todo o esforço que nós podemos, de uma maneira sistematizada, para que a gente mude alguma coisa na nossa vida, Jesus tem total paciência conosco. Então o solo pedregoso, o risco dele é esse. Ele vai germinar muito rápido, porque ele não criou raiz profunda. Então, como a raiz é superficial, qualquer coisa, né? Imagina só, né? Se eu estou em pé aqui, não é qualquer coisa que vai bater na minha perna aqui que vai me derrubar. Tem coisas que podem derrubar, mas tem coisa, não é qualquer coisa. Não vai soprar um vento vindo da janela ali e vai me jogar no chão. Mas por quê? Porque eu estou firme no solo. Os irmãos aí estão, por exemplo, firmes na cadeira. Então, se eu chegar aí e dar um empurrão assim na cadeira, a cadeira não vai cair junto com vocês. Vocês estão firmes aí. Como se vocês tivessem criado uma raiz aí. Não é qualquer coisa que vai tirar vocês do lugar. Mas o solo pedregoso, ele tem essa característica. A característica de que ele não vai deixar, devido a muitas pedras, a semente da palavra de Deus entrar profundamente na terra. E esse é o perigo. Se entrou superficialmente, vai germinar rápido, mas também pode sair dali, pode acabar tudo muito rápido. Então, precisamos ter em mente que o Espírito Santo precisa plantar na profundidade correta nos nossos corações. Precisamos orar para que nenhuma palavra venha aos nossos ouvidos de maneira superficial. E como eu disse, essa parábola é para novos convertidos e para velhos convertidos também. Vou repetir, tem muito crente de 30, 40, 50 anos de coração mais duro que uma pedra de mármore. E eu peço para Deus que eu não seja um deles. Um dia eu posso ser. Todo mundo está suscetível a errar, né? A ter uma visão ali mais enrijecida, mas a gente precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado, para não sermos o solo pedregoso. Tá? Porque senão, como eu falei, começa a se fazer coisas e depois para. Você começa a ir para a igreja direto, daqui a pouco você fala, ah, não, parei, porque não aguento mais, ficou cansativo, ficou puxado, ficou... Entendem? Então o solo pedregoso, a palavra precisa entrar na profundidade correta. E aí você vai ter mais um tipo de solo, que é o solo cheio de espinhos. Olha só, um solo cheio de espinhos. O que o solo cheio de espinhos faz, Tia Lourdes, com o que você planta? Nem consegue, né? Os espinhos ali, você vai plantar, ou você tem que tirar os espinhos. Para você conseguir plantar adequadamente. É que nessa parábola aqui, o que Jesus está dizendo? O semeador ele está andando pela terra e está lançando a semente. Então pode ser que tenha um solo espinhoso ali que ele não viu, que ele vai lançar essa semente, e se ele não tirar os espinhos ali, essa planta vai começar a nascer no meio dos espinhos ali. E o que vai acontecer se essa planta nascer no meio dos espinhos? O que os espinhos vão fazer com essa planta? Vai sufocar. E segundo a interpretação desse solo cheio de espinhos, o que significa isso? Significam hábitos mundanos e preocupações da vida que não foram deixadas. Perigo. Realmente é um perigo muito grande. E nesse solo cheio de espinhos, olha só o que o comentarista da revista está dizendo aqui. Ele está dizendo hábitos mundanos, quer dizer, coisas... Estou preocupado, e hábitos mundanos não significa pecado pura e simplesmente, tá, gente? Pecado é uma coisa, mundanismo é outra, embora tenha muito pecado dentro do mundanismo. Vou dar um exemplo para vocês. Foi citado diversas vezes aqui já em pregações. É pecado você
trabalhar, conquistar coisas? Não é. Mas se isso te atrapalhar a sua espiritualidade, você tem um problema aí. Isso é mundanismo. É a preocupação com as coisas do mundo. O próprio Jesus diz: buscar em primeiro lugar o quê? O reino dos céus e a sua justiça. E as demais, todas essas coisas, quer dizer, o que vestir, o que comer, né? Jesus lista uma série de coisas ali. Isto vai ser acrescentado. Ele está dizendo, não se preocupe. Isso aqui é uma palavra direta contra o mundanismo. Fala, amigos, calma. Se eu cuido até dos passarinhos, eu vou cuidar de você também. Deixou ele mais bravo ainda. Você sabe que os passarinhos, então, uma curiosidade, os passarinhos são agricultores, né? Porque assim, o que eles fazem? As sementes não são digeridas no intestino do passarinho. Então vamos supor, ele vai come a semente. E ele vai voar e uma hora ele vai, né, expelir aquilo ali. Então quando aquilo ali cair em outros lugares, se cair num solo bom, vai nascer uma plantação ali, uma árvore ali. Tá? Hã? Não, na sua que ele pegou. Mas é por isso. Às vezes, por exemplo, ele vai comer um fruto numa árvore ali. Né? E você vai... Imagina você ver lá numa montanha, você vê uma mangueira, uma macieira. Você fala, como é que você foi parar aqui? Quem plantou isso aqui? Não foi ninguém. Foi um passarinho que plantou. Foi um passarinho. É por isso que eles comem as sementes. Entendeu? Então, esse solo cheio de espinhos faz alusão ao mundanismo. Qual é a nossa preocupação nesta manhã? Será que na nossa vida a gente está preocupado tanto com as coisas de Deus quanto com as coisas do mundo? Porque assim, a gente está no mundo, certo? Aqui a gente trabalha, a gente come, a gente vota, a gente tem filhos para cuidar, a gente tem uma série de coisas para fazer exatamente aqui. Mas será que isso está sufocando o agir de Deus na nossa vida? É só a gente começar a fazer conta. Começar a fazer conta. Quantos cultos a gente perde porque está cuidando dos nossos afazeres? É só, a gente que é de exatas, o Wesley também é, a gente resolve as coisas na matemática. Tá certo? Não existe só esse jeito de resolver, mas existe vários. Mas a gente resolve na matemática. Estamos perdendo o culto? Por causa das coisas do mundo? Por exemplo, daqui a pouco vai começar a corrida de Fórmula 1. Sabe onde eu queria estar? Lá na minha casa assistindo. Certo? Mas mais uma vez, lembrando, o Espírito Santo me convenceu de que o melhor lugar para eu estar é aqui. E não na frente de uma TV assistindo uns caras que ganham milhões entendeu? Me convenceu que é para eu estar aqui. Quantos cultos a gente tem perdido, muitas vezes por motivo bobo? Se a gente tem perdido cultos, trabalhos na igreja, por motivos como esse que eu citei aqui, isso é um problema dos espinhos. Os espinhos podem estar sufocando o seu solo. Preocupado com a Copa do Mundo, preocupado com a corrida de Fórmula 1, preocupado com o Campeonato Brasileiro. Mas e a obra de Deus? Onde está? E a minha vida com Deus? Onde está? Os espinhos podem... Lembra que eu falei no começo? Isso aqui não é só para novo convertido. Isso aqui é para velho convertido e acho que mais do que para novo. Mais do que para novo. Será que os espinhos não têm nos sufocado muitas das vezes? Eu lembro que eu tinha isso uns anos atrás, né? Eu tinha uma dificuldade de vir para a igreja na quinta-feira. Mas uma dificuldade. Mas não era culpa de ninguém senão minha. Era falta de organização mesmo. Literalmente. Porque é fato de que a gente não vai ter pouco trabalho para fazer. Mas existiam trabalhos que eu precisava fazer e eu me organizava para fazer na quinta-feira.
E eu ia lembrar que era um dia de culto, na quinta-feira, tipo, já era 7 e pouca. E quando o Espírito Santo me alertou sobre isso, eu falei, gente, olha, me ajuda a me reorganizar então. Que já sei que eu tenho um problema. Sou eu. Não é o dia de culto que está ruim, não é o horário do culto que está ruim, não é o meu trabalho que está me atrapalhando. Sou eu. É meu encaixe das ideias, qual tarefa eu vou fazer primeiro, qual que eu vou fazer na segunda, qual que eu vou fazer na terça, qual que eu vou fazer na quarta. E eu tinha, né, nessa época, já o poder de dizer, né, porque assim, o pessoal vai me dar um prazo. E eu coloco nas agendas conforme eu vou fazer aqueles projetos. Então o que eu comecei a fazer? Estabelecer. Segunda, terça e quarta, eu preciso avaliar ali, encaixar tudo que eu preciso fazer de demandas de trabalho, de família. Quinta-feira, eu passei a fazer o quê? A não colocar essas demandas. Mas por quê? Porque eu podia. É isso que eu estou falando. Por isso que eu falo que é pura e simplesmente falta de organização. E aí eu comecei a falar, e aí depois eu reservei a sexta-feira também para São Pedro. Falei, olha, vou apertar aqui de segunda a quarta, porque dá. Quinta e sexta é sagrado. E desde então eu tenho sido muito preciso em estar aqui na quinta e na sexta lá. Às vezes acontece de não dar. Mas quando acontece, não é porque eu me organizei mal. Dessa vez é porque a demanda veio e toma. Ou faz. Mas você entende que muitas vezes o problema está aqui dentro, está aqui, em mim. Muitas vezes a gente não consegue fazer alguma coisa porque a gente não se organiza. Porque a gente esquece. E aí, lembra quantos anos de crente eu tenho, irmãos? Eu tenho 31 anos, eu nasci dentro da igreja. E eu tinha uma parte da minha vida que estava em parte aqui de espinhos. Preocupações da vida vindo aqui, ó, me sufocando. E é muito fácil a gente virar e falar assim, não posso ir. Às vezes a gente não pode mesmo. Tem hora que não pode. Mas a gente precisa sempre se perguntar, será que realmente eu não podia? Será que realmente eu não poderia ter feito nada diferente para que eu conseguisse fazer o que eu precisava? Para que eu conseguisse atender a demanda da igreja? Como a Tia falou, não é porque eles sentem falta porque eu sou especial. Todo mundo aqui é especial, todo mundo aqui é importante. Quando uma pessoa falta, todo mundo vai sentir falta. É um corpo, se faltar um dedo no meu corpo, eu vou sentir falta do dedo. Eu estou com o dente aqui operado. Vai fazer uma coroa depois. Eu estou sentindo, esse dente está fazendo uma falta que vocês não imaginam. E é um dente desse tamanho. Todos somos importantes. Então você vê que, até com crentes de anos, as preocupações da vida, os corações podem estar duros, os corações podem estar pedregosos, os corações também podem estar com espinhos. Não precisa ser 100% da vida. Pode ser uma partezinha da sua vida que a gente precisa revisar. Ele fala de hábitos, compromissos e hábitos. O que é hábito? Hábito é uma coisa que a pessoa faz com frequência. Exato. Isso é hábito. A pessoa vai fazendo aquilo rotineiramente. E ao longo do tempo, ela vai fazendo isso. Esse hábito é perigoso, porque o hábito, essa coisa da frequência, sendo feita constantemente, ela vai fazer parte do caráter. O hábito vira o caráter. O nosso caráter é formado pelos nossos hábitos. Exato. Pela frequência daquilo que a gente pratica. Então, o perigo dessa mania, né? Que isso aí também pode ser chamado de mania. Essa mania de não deixar, de não largar. Então, você vê que realmente essa coisa do solo com espinho é uma situação de pessoas que já têm um longo tempo de conversão. Porque ele diz, inclusive, lá que o coração da pessoa que ouve até parece que vai conseguir animar, mas é sufocada pelos velhos compromissos e hábitos mundanos que não foram deixados. Exato. Então, quer dizer, o hábito da bolinha na sexta-feira, inclusive eu tinha isso aí também. Bater uma bolinha no domingo, sair com a galerinha depois para churrasquinho, né? Amizades que chegou uma hora que esses amigos que não quiseram mesmo ouvir o evangelho, porque eu fui pregar para eles. Até isso o César não podia.
que aquilo ali estava sendo feito, o que eu fiz? Isso aqui eu tenho que deixar para trás. Esse tipo de amizade aqui só vai me levar para o lado. Então eu tenho que abandonar ele, eu tenho que deixar ele. Então tem coisa que ou você deixa, ou você larga, ou ele vai sufocar você e vai levar você de volta para o mau caminho. Exatamente. Muito bom. Então, muito cuidado, irmãos. Também com o solo cheio de espinhos. E aí a gente vai ter o último solo a ser estudado. Essa parte da aula vai ser o Brian que vai dar. O último solo a ser estudado é o solo de boa terra, fértil, fofo e profundo. O que é isso, Brian? Responde aí pra gente. Então, ele é um solo em que a raiz da palavra, a semente da palavra, é profunda. E veja, a gente já falou um exemplo aqui, você cavava uma certa profundidade, colocava a semente lá. Tinha a profundidade certa para cavar, isso tinha? Tinha a profundidade certa para cavar, para que a semente dê fruto. Então é muito interessante que ele diz, o comentarista diz aqui, é boa terra, é boa terra, só que não adianta ser boa terra, tem que ser fértil também, fofo, depois a raiz não consegue, né, se disseminar e crescer para cima, e profundo. Quer dizer, ninguém tira essa palavra dali. Será que o nosso coração tem sido bom e fértil? E a Bíblia vai dizer que o coração, a boa terra, é aquela que dá fruto. Será que nossa semente que germinou tem gerado frutos? Tem gerado boas obras? Tem gerado um bom exemplo para o reino de Deus e perante o mundo? Como eu disse para vocês lá mais anteriormente, a gente pode vir aqui todo domingo escutar a palavra e continuar sendo coração duro, ou ser coração pedregoso, ou ser coração cheio de espinhos. Acabei de te dar um exemplo meu, da parte cheio de espinhos. Qual é o nosso coração nesta manhã? Ou tem parte da nossa terra que está em cada um desses? Faça uma avaliação da sua vida. Paulo vai dizer, examine-se o homem, pois a si mesmo. Então examine-se a você mesmo, sou eu que vou te julgar. Não é nem você que vai te julgar, é Deus que vai te julgar. Mas assim, você pode se examinar e falar... Oi? Pode falar. Pode falar. Eu ia falar, assim, eu tinha me lembrado do raciocínio, mas eu acabei esquecendo, lembrei de... Pensei que só eu tinha esse problema. Eu ia falar sobre compromisso, né? Eu ia falar sobre compromisso. Qual é a minha grande dificuldade hoje? Um pastor de igreja já há muito tempo. Já estou caminhando nisso aqui, pastoreado de igreja há muito tempo. Qual é a minha grande dificuldade hoje numa igreja moderna? A igreja de hoje. Exatamente a questão dos compromissos sociais. Ter compromisso social, nunca vi nada de errado, todos nós temos, é saudável. Todos esses compromissos sociais são agendados, divulgados, são bons, fazem parte da vida. Agora, a minha dificuldade com os crentes da nova geração é justamente com esse excessivo compromisso social que são colocados muitas vezes em primeiro lugar. E depois vem os compromissos espirituais, os compromissos da obra de Deus. Então, eu já disse aqui que eu pastorei uma igreja, a minha primeira igreja que eu pastoreei, tinha irmãos que também com culto, porque um primo que ele não via há 30 anos, ele não viu o primo há 30 anos, estava fazendo aniversário. Então, pelo amor de Deus, gente. Você vai falar no grupo que um primo que você não vê há 30 anos, está fazendo aniversário, você teve 30 anos para ir no aniversário dele, você não foi. Aí você deixa os compromissos espirituais para você ir no aniversário. O máximo que eu ia fazer era mandar uma lembrancinha para ele e marcar um feliz aniversário. É 30 anos. Você teve 30 aniversários. Teve 30 aniversários
geração antiga, irmãos que não faltam, por exemplo, eu estou dizendo um exemplo, não culto de ceia para ir em lugar nenhum. Mas hoje a gente vive uma geração de crentes que falta ceia porque está chovendo. Falta um culto de ceia porque está frio. Isso aí, então, é uma mistura de solo cheio de espinhos com solo pedregoso? Porque duro não é porque a palavra entrou. Essa coisa de compromisso, de diálogo, se a gente não deixar esses compromissos mudando, se a gente não deixar esses compromissos sociais, se a gente não deixar esses hábitos para trás, isso aí vai sufocar, vai chegar uma hora que você não vai conseguir ser fiel a Deus, porque é impossível você ser fiel aos seus compromissos mudando, os seus hábitos mudando e ser fiel a Deus. Não tem como. Não dá para servir a dois senhores. Essa que é a realidade. Vamos lá, irmãos. Então, a gente já entendeu que são 4 tipos de solos. Quais são eles, para a gente finalizar? Beleza. Para quem que a gente prega? Quais tipos de solo a gente prega? A gente pode escolher o tipo de solo, segundo essa parábola? Não, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todo solo. Então, não vou pregar para aquele ali, porque aquele ali não tem jeito. A gente não sabe. A gente não sabe que de repente aquele solo ali, de repente a gente está falando de um solo profundo. Que a visão que nós temos é diferente da que Deus tem. Então, esses amigos, por exemplo, que você está dando, né, usou o exemplo do César, pode pregar para todo mundo. Não faz exceção, não. Não faz distinção, não. Pode pregar. Quem for solo bom e fértil, a palavra vai frutificar. E a Bíblia diz que você vai receber o galardão pelos frutos que você der. Vai ter solo cheio de espinho no meio ali? Vai. Pedregoso também vai. Solo duro, que é o que o pastor deu exemplo, que vai tentar te arrastar para fora. Vai também. Mas pode pregar para todo mundo. Pode pregar para todo mundo. A semeadura é para todos. A palavra de Deus não faz acepção de ninguém. Deus ama a todos por igual. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Irmãos, vamos levantar e fazer uma oração para finalizar, tomar o nosso café. César, pode orar? Agradecendo pela aula. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, estamos aqui, mais uma aula. Que o Senhor, com o teu vasto,